Padre, por que os judeus guardavam o sábado e nós cristãos guardamos o domingo? Primeira coisa que a gente precisa entender é: judaísmo é judaísmo. Se eu sou cristão, eu não sou judeu. Então a doutrina judaica é a doutrina judaica. A doutrina cristã é a doutrina cristã. São duas doutrinas diferentes. Não tem jeito de eu ser cristão judeu. Não tem jeito. Primeiro porque os judeus não aceitam Jesus de Nazaré. Eles entendem que Jesus foi um cara importante, quem sabe até um profeta, mas ele não é o Messias. Os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Os judeus esperam o Messias até hoje. E os judeus justificam o Shabat, o descanso do sábado, com o livro do Gênesis. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Jesus foi judeu, nasceu judeu, cumpriu toda a religiosidade judaica, morreu judeu, pelos próprios judeus. Tanto que lá no alto da cruz tem lá a plaqueta escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os judeus, os seus irmãos, o crucificaram. Só que os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, depois da morte de Jesus, foram expulsos da sinagoga. Depois da última ceia, os discípulos começaram a fazer algo todo domingo, que era se reunir para cumprir o mandato do Senhor, da Quinta-feira Santa: fazer isto em memória de mim. Tanto que no tempo da Páscoa, todos os evangelhos do tempo da Páscoa, nós vamos perceber que são relatos que acontecem no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. O que acontece com os evangelhos? E São Marcos deixa isso muito claro. Enquanto os judeus estão na sinagoga cumprindo os preceitos religiosos e descansando, Jesus está trabalhando. Na criação, Deus descansou no 7º dia. Mas o pecado da humanidade que iniciou desde Adão e Eva tira Deus do seu descanso. Enquanto os filhos de Deus, iludidos pelo pecado, acham que estão agradando a Deus descansando, em Jesus, o próprio Filho de Deus, Deus mesmo, nós temos um Deus trabalhando para santificar e para restaurar a vida da criação. É por isso que os santos padres da igreja e o próprio São Paulo vai concluir: em Cristo toda a criação é recriada. E aí então, os cristãos, cumprindo o mandato do Senhor, passam a se reunir no domingo para partir o pão, para celebrar a Eucaristia. Nos primeiros séculos, os cristãos iam na sinagoga ao sábado para ouvir a palavra de Deus e se reuniam no domingo para partir o pão. Mas assim que os cristãos foram expulsos das sinagogas, não foram mais aceitos pelos próprios judeus, então eles juntaram as duas coisas numa coisa só, o que nós hoje chamamos de missa. É por isso que nós cristãos santificamos o domingo, que aliás esse nome em latim é Dies Domini, o dia do Senhor, porque é o dia que Ele fez para nós. Alegremo-nos e nele exaltemos. É o salmo do domingo da Páscoa. Jesus ressuscita no domingo, e ao ressuscitar no domingo, essa promessa que o Messias nos fez gera para nós a nova esperança. Em Cristo somos salvos, em Cristo somos ressuscitados, nós somos cristãos, nós seguimos o Cristo, nós obedecemos o Cristo, mesmo tendo o Antigo Testamento como referência, que nos aponta o Cristo. Para nós, o que pesa é a palavra do Cristo,
Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa história. Se eu digo que creio no Cristo, mas ainda sigo o Antigo Testamento, sem Cristo, então eu não entendi até hoje quem é Cristo. Cristo é Rei, Juiz, Médico e Senhor da história.